Olá pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já pegou uma query lenta no SQL Server e ficou sem saber por onde começar? Isso acontece muito. A primeira reação de muita gente é pensar, vou criar um índice e resolver. Principalmente galera que está começando com SQL, né? Ou até mesmo os devs, que é muito comum em muitas empresas. Quem toma conta, em muitos casos, do ambiente, tá? É uma mistura de DBA com Dev. Já vi acontecer isso muito. Tá? Então, em muitas ocasiões, que eu já vi acontecer, tabelas com uma série de índices desnecessários, porque muitas vezes, mesmo que você resolva uma chamada de uma query através de um índice, né, torne-se a pesquisa mais rápida. Em muitos casos, não existe uma consulta profunda, uma avaliação profunda de quantas vezes aquela query ela é utilizada para consulta, durante o dia, durante a semana. Então, às vezes, uma query é muito pouco utilizada, um relatório, e você coloca um índice, fica mais rápido, mas você joga uma carga pesada em todas as operações de insert update. Tá? Insert update e delete. E nem sempre o problema é falta de índice. Tá? Aliás, índice é uma das últimas coisas que eu procuro aplicar quando eu tenho um problema de performance em uma query específica. Claro que algumas vezes você já bate o olho e você já sabe que realmente é uma query que tem uma cláusula where, né? E uma tabela muito grande e não tem um índice para aquela query. Mas mesmo assim você precisa avaliar quantas vezes aquela query é executada dentro de um período de tempo. Tá? Muitas vezes a própria query, né, precisa ser refeita. Essa query pode estar dentro de uma view, dentro de uma story procedure, dentro de uma trigger. Tá? Então muitas vezes não basta apenas a criação de um índice. Tá? E muitas vezes não é nem o melhor caminho é você refazer, recriar o índice, certo? É refazer a query mesmo. Por exemplo, eu já vi muitos casos de funções aplicadas em colunas, né, no where, uso excessivo de distinct, subqueries desnecessárias, conversões explícitas, principalmente a galera que coloca essas funções de conversão do lado esquerdo do sinal de igual. Isso faz com que o otimizador de query ele simplesmente ignore o índice. Ou até pior, conversões implícitas. Você cria um tipo lá, char, e na hora de criar a história procedure, você cria um parâmetro n_varchar. O SQL Server tem que fazer uma conversão implícita. Isso joga carga em cima da CPU. Tá? E os clássicos, né? Select asterisco. O uso de order by quando não é necessário. Tá? Ou a mistura dos dois, né? Select asterisco com order by com 4, 5 campos. Aí é o fim da picada. Tá? Muitas vezes joins sem critérios claros. Tá? Isso faz com que o otimizador de query ele tenha que buscar, ou tenha que fazer leituras em muitos registros que não são necessários para ele fazer o recovery, né? A restauração dos dados propriamente dita para a aplicação. Muitas vezes a gente cria uma query que aparentemente ela pode estar rodando em 1, 2 segundos. Mas se você não fizer uma análise profunda, o que é rápido quando você executa uma query, né? Você está em um ambiente de QA, você é um dev, tá? E você imagina que está rápido, que está devolvendo em 1 segundo, mas você tem que fazer uma avaliação em termos de logic reads, quantidade de leituras lógicas, que para mim é o principal indicador para avaliar se uma consulta vai ter problemas de performance, certo? Porque
Cada Logic Read é uma página de dados que representa 8 KB no caso do SQL Server. Se você tem lá uma query que mesmo que execute rapidamente, mas você está fazendo uma leitura de, por exemplo, 10.000 Logic Reads, né, que pode acontecer, que o SQL, devido a essa query, ou algumas vezes devido à falta de índice, ou as estatísticas não estarem atualizadas, pode estar fazendo com que o SQL tenha que ler 10.000 Logic Reads para devolver apenas, sei lá, 10 registros. Tá? Então, isso é um problema, porque talvez não seja um ambiente que tenha poucos usuários, mas quando você colocar essa query em produção, vai ser o caos. Então, por isso que muitas vezes também é importante fazer teste de carga. Muitas vezes não. É fundamental fazer teste de carga, teste de estresse, para ver se aquela query que você criou realmente vai ter performance no ambiente de produção. E você tem ferramentas, desde ferramentas pagas até ferramentas gratuitas, tá, para fazer essa avaliação. Então, quando eu analiso uma query lenta, eu gosto de seguir uma ordem.